competitiva, né? Que ela escolha um vice, se ela for a candidata, um vice-homem de um desses estados importantes para poder fazer ali um mix. A gente já vai seguir falando dos doadores, mas Josias, eu queria te pedir uma análise do simbolismo dessa escolha, se for realmente Kamala Harris. A gente está falando de uma mulher preta, de origem asiática, sendo a opositora de Donald Trump. Esse perfil já tinha sido relevantíssimo na campanha em que o Joe Biden prevaleceu sobre o Donald Trump. E numa campanha polarizada como essa dos Estados Unidos, o detalhe faz a diferença, né? E o Donald Trump, uma das plataformas dele na campanha é a de estigmatizar o imigrante. Ele chega a dizer que o imigrante, chega a comparar o imigrante com um terrorista, diz que vai para lá cometer crimes e ocupar lugares, postos de trabalho da comunidade negra nos Estados Unidos e da comunidade latina já estabelecida nos Estados Unidos, né? Ele vai ter que modular esse discurso, porque ele aproveita essa tônica da plataforma dele por conta de um fato que está associado diretamente a Kamala Harris. No governo do Joe Biden, a Kamala Harris recebeu a incumbência de cuidar desta matéria da imigração. E ela falhou, porque ela eh, demorou a visitar a fronteira dos Estados Unidos com o México, que é a principal porta de entrada da imigração ilegal, e durante o governo Biden, a imigração bateu recordes. Essa imigração ilegal bateu recordes. Então, o Donald Trump se aproveita disso para atacar a Kamala Harris, que foi responsável por essa área durante a gestão Biden. Agora, se ele exagera, ele acaba atingindo esse eleitorado que se sente representado pela Kamala Harris, que é o eleitorado feminino, o eleitorado negro, o imigrante latino e de outras procedências, não é? E a Kamala é o retrato do chamado sonho americano. Ela é filha de pai jamaicano, mãe indiana e tem uma carreira de mostruário, de fato. Ela se formou em direito, foi promotora em São Francisco, depois, procuradora-geral da Califórnia, senadora, primeira vice-presidente negra dos Estados Unidos, da história americana, e agora está sendo levada à vitrine pelo Joe Biden por essas características. E, como disse, numa eleição polarizada, o detalhe pode fazer a diferença, né? Então, se a Kamala Harris consegue, ela não é a mais carismática das criaturas. Teve, aliás, uma atuação apagada, muito mais apagada do que se esperava dela durante a gestão Biden. Um pouco porque o próprio Biden cuidou de apagar a luz da Kamala Harris, porque lá atrás já se especulava, quando o Biden foi eleito, que ele teria uma presidência de um mandato só, em função da idade dele. A idade dele já era um problema na eleição passada, só que pesou mais o fator democrático, a ameaça que era representada pelo Donald Trump. Por isso, a presença da Kamala Harris na chapa era um prenúncio de que o Partido Democrata apostaria nessa personagem como uma alternativa presidencial para a sucessão seguinte, para esta sucessão agora. O Biden insistiu em ser candidato, verificou-se que ele não tinha condições até cognitivas de sustentar a sua candidatura, e agora a Câmara volta como uma alternativa, não está ainda sacramentada, mas muito dificilmente os democratas encontrarão outra alternativa mais confortável. Primeiro porque o dinheiro da campanha já está no colo da Kamala Harris, uma vez que ela compõe a chapa do Biden e herdaria os recursos. Em segundo lugar, porque ela é uma figura nacional. Embora existam democratas até mais carismáticos do que ela, governadores de estados importantes, esses personagens teriam que ralar ainda para se tornar figuras nacionais, e a Kamala Harris já é esta figura nacional. Então, por comodidade, até os democratas devem se encaminhar
para a formalização dessa candidatura. E você tem razão, Raquel. Ela reúne em torno dela diferenciais que podem fazer realmente, podem ter um peso nessa eleição, que é uma eleição que se prenuncia como uma disputa muito apertada, a ser decidida ali no olho mecânico, né? Então, pode ser que a Câmara ofereça esse diferencial que faltava ao Biden. O Biden tinha outros diferenciais, embora ele tenha feito um governo que está longe de ser o desastre que o Donald Trump diz ter sido, ele estava sem condições de continuar na disputa por razões de idade, ele não demonstrava a mínima capacidade de se confrontar com um adversário traiçoeiro, mentiroso e ardiloso como o Donald Trump. A Kamala Harris tem condições de se contrapor ao Trump. Se vai ganhar ou não, não se sabe, mas ela recoloca os democratas no ringue. E a lá, Thales, você estava certíssimo. Não só não está aparecendo gente para se contrapor a Kamala na convenção, como estão surgindo aí governadores que poderiam ser esses adversários apoiando ela, além do governador da Califórnia, tá aí o que você falou, o governador da Pensilvânia. Aí o post dele, Josh Shapiro, o contraste nessa corrida não poderia ser mais claro e o caminho para a vitória em novembro passa pela Pensilvânia, onde esse caminho coletivo vai começar. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar a eleger Kamala Harris como a 47ª presidente dos Estados Unidos, Thales. Pois é, a Pensilvânia foi decisiva para a vitória do Biden também. Então, é essa manifestação do governador, nesse tom quase eufórico, é, é sinal de que ele realmente vai trabalhar muito pela campanha dela. Ele é um candidato a vice, evidentemente, porque a Pensilvânia é muito importante. Agora, tem que ver como é que vão ficar os outros estados pêndulo, porque o Trump não é um candidato fraco, é um candidato forte. A Câmara, ela é a melhor opção, ela foi a melhor opção, na verdade, dentro desse quadro todo. Muito pelo que o Josias fala, de que você vai ser muito difícil você bater numa mulher negra nesse momento. Eu tenho dúvida, eu tenho até que aprender um pouco. Se um dos meus dos leitores da coluna que eu escrevi hoje disse: Ah, você escreveu preta. Não é preta, ela é negra. Aí eu não domino ainda esse linguajar de o que é o mais certo ou o mais errado para designar. Ele diz que ela é parda, não é negra, não é preta, mas ela é negra. Eu não sei ainda como é que está essa. Mas, de qualquer maneira, será muito difícil para o Trump bater numa candidata negra, bater numa mulher nessa altura do campeonato. Ele vai ter que tomar cuidado. E outro detalhe: o Trump agora é o mais velho. Ele criticou muito a questão da idade do Biden, que era 3 anos a mais que ele. Então, agora ele é o mais velho. E ele que tem que tomar cuidado, porque os tropeços dele poderão ser atribuídos a essa questão que ele ficou levantando bandeira, da senilidade, do etarismo, né? Ele tem que tomar muito cuidado agora com o etarismo que ele próprio usou contra o Biden.